VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso formulário de venda, vendendo produtos, aula 2. Vamos estar trabalhando com o método FIND, vamos estar trabalhando com o evento After Update, vamos estar trabalhando com o evento ItterClick do List View Produtos e trabalhando com a propriedade Select Item, .subitens X. Para você não ficar perdido, assista a nossa primeira aula, certo? Que está na nossa playlist, formulário de vendas, carregando dados em 3 list views simultâneas. List view, formulário de vendas. Esta é a nossa planilha que estamos trabalhando. Só recapitulando, é daqui onde estão sendo tratados os dados, certo? Para onde estão sendo carregados os dados da nossa list view. Eu tenho uma list view chamada uso, conforme a coluna B, uma list view linha conforme a coluna D e uma list view produtos conforme a coluna G. Eu tenho a minha guia cadastro, onde vão ser extraídos os dados, certo? Conforme eu clique no item da list view, vão trazer os dados correspondentes à coluna ID. Então vamos lá o que interessa. Vou clicar aqui no símbolo do Rhino-D, me é carregado o meu formulário e eu vou clicar aqui em pedidos. Por exemplo, vou clicar aqui em perfumaria masculina, vai me trazer a linha Empire. Vou clicar aqui em Empire e observe que me trouxe todos os produtos relacionados ao Empire, que no caso é o Azarro, Carros, Polo, Dolce e Genial. Conforme eu clique em algum item, observe que nada acontece. Vamos estar programando, conforme eu clique em algum item, ele traga todos os dados aqui correspondentes ao produto. E também, caso o usuário já saiba o código, ele simplesmente digite o código do produto e também traga todos os dados. Então vamos lá, vou fechar o meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com seu VBE já aberto, você clica, caso não esteja aparecendo no seu projeto, clique em Exibir, Project Explorer. E é carregado, certo? Seu projeto. No caso aqui estamos trabalhando com o arquivo sistema_rhino-d xlsb, que é a sua extensão. Vou dar um duplo clique aqui no meu form, que se chama frm_principal. E me é carregado mesmo. Vou fechar aqui a minha janela do project. E vamos estar trabalhando, primeiramente, certo? Com o evento After Update no caso aqui, da nossa text box. Vou clicar com o botão direito sobre ela. Clique em propriedades e observe que ela se chama txt código. Vou fechar aqui a mesma e vou dar um duplo clique sobre ela. Observe que sou redirecionado para o evento change, que é o evento que conforme eu digite algo, ele faz alguma coisa. Porém, eu quero que conforme eu preencha algum dado, eu pressione o Enter ou Tab, conforme eu saio do foco, certo? Ele execute alguma coisa. E esse evento, no caso, é o evento After Update. Observe que eu estou aqui em txt código, evento Changer, e vou mudar para o evento After Update. E agora, dentro do evento After Update, eu vou fazer a seguinte forma. Vou primeiro fazer uma verificação if me ponto. Sempre reforçando que o me, pessoal, é apenas para que eu chame algum objeto, certo? Caso eu não saiba o nome propriamente dele. Me txt underline código ponto text é igual a vazio. Então, ou seja, eu estou fazendo uma verificação. Se o campo txt código ponto text for igual a vazio, alguma coisa vai acontecer. No caso, eu quero que não aconteça nada. Então eu vou dar o exit sub e dar o end if, certo? O exit sub serve para que eu pare a execução do código. Por exemplo, se o meu campo estiver vazio e eu sair do campo, nada vai acontecer. Se eu não colocasse essa verificação, ele ia executar a próxima linha de comando, certo? Mas, como o campo está vazio, eu não quero que execute nada.
Então, após essa verificação, ele vai executar a próxima linha desde que o campo não esteja vazio. Eu vou utilizar o onErro, resume nexo, perdão, o onErro goTo, no caso, vou tratar o erro, caso aconteça algum, da seguinte forma: onErro, goTo, no caso, tudo junto, não encontrado, que é o nome da variável que eu estou criando agora aqui no momento, certo? Underline, não encontrado. É como se eu estivesse declarando uma variável em tempo de execução. Então, onErro, goTo, não encontrado. No final desse tratamento, caso aconteça algum erro, eu vou utilizar o não encontrado e vou colocar alguma linha de comando caso aconteça algum erro. Na prática vocês vão entender bem melhor. Então, após essa verificação aqui, lembrando que eu declarei várias variáveis no começo do módulo, certo? Vou subir aqui um pouco e observem. Todas essas variáveis aqui estão como públicas, porém para apenas este módulo, certo? Como eu vou trabalhar com mais uma variável que não foi declarada aqui, e vou trabalhar em mais de uma rotina, também vou declarar aqui fora da rotina, certo? Então, como é que eu faço? Din, o nome da minha variável, que vai se chamar código, as string. Vou retornar para aquela linha de comando, vou botar aqui última posição, observe que foi redirecionado, e agora foi redirecionado para a última posição, certo? A primeira vez eu fui redirecionado primeiramente para a linha onde estava declarando a variável, e na segunda vez já fui redirecionado para de onde eu estava com o raciocínio, certo? Observe que eu estou dentro novamente do evento afterUpdate. Então, após eu declarar aquela variável, como eu já tenho uma variável do tipo W, tipo worksheet, basta agora eu setar, certo? Então, como é que eu faço? Vou dizer que set w é igual a sheets. Como é o nome da nossa planilha, vou arrastar aqui a tela para o lado e observe, se chama cadastro. Vou deixar ela aqui do lado para ficar mais fácil para a gente aprender. Tem que estar exatamente como está lá, certo? Então observe, cadastro conforme está aqui na guia. Então eu estou setando a variável w. Perceba que eu vou selecioná-la, vou clicar com o botão direito sobre a mesma e clico em definição. E observe que eu fui direcionado para onde ela está declarada. Caso eu queira voltar, basta eu clicar sobre a mesma e clico novamente em última posição e retornei para onde eu estava, certo? Então, a partir desse momento, o VBA entende que W é o mesmo que cadastro, certo? Entendido isso, basta agora eu trabalhar com it, que quer dizer com quem? W. Quem é W? A nossa sheets cadastro. Então, estou dizendo o que? Com cadastro, que é o mesmo que W. A partir desse momento, eu tenho acesso a todas as propriedades de W, que é o mesmo que a guia cadastro, certo? Então, fica muito mais fácil trabalhar com essa estrutura, o it and o it. Entendido isso, eu vou dizer que minha linha, lembrando que também a variável linha foi declarada fora desse procedimento, certo? Então, ela está servindo para várias rotinas, porém, dentro deste mesmo módulo. Então, eu estou dizendo que minha linha é igual a ponto range. Observe que conforme eu coloquei o ponto, já me aparecem as propriedades de quem? Da W, certo? Que é o mesmo que cadastro. Então, ponto range, que quer dizer o intervalo. Qual é o intervalo que eu vou querer pegar? O intervalo, no caso, como eu quero pegar a coluna inteira, pessoal, certo? Basta eu informar que é da letra D, 2 pontos, até D. Ou seja, estou informando que é a coluna inteira. Que no caso é a coluna D. Ponto find, que quer dizer procura. Vai procurar o quem? Código. Certo? Ponto row, que quer dizer linha. Ou seja, ele vai procurar o código. No caso aqui, pessoal, vamos fazer da seguinte forma. Ao invés dele procurar o código, eu vou colocar o valor diretamente, não numa variável, certo? Vamos fazer da seguinte forma. Como eu estou digitando o valor dentro do txt código, eu vou pegar aqui o txt código, certo? E vou colocar aqui, ao invés de colocar uma variável. A lógica é a mesma. Vamos testar.
Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que minha variável linha vai receber, certo? Observe que eu estou colocando um sinal de igualdade, então eu estou dizendo que tudo que tiver após o sinal de igualdade está sendo atribuído ao que tiver antes, que no caso é a variável linha. Então eu estou dizendo o quê? Que minha variável linha é igual ao nosso intervalo da coluna inteira, ponto find, txtcódigo.row. Em outras palavras, estou dizendo o quê? Que ele vai procurar, find quer dizer procura, vai procurar na coluna D, quem? O código. E o código vai pegar exatamente a posição da linha, certo? E vai retornar para a variável linha. Ou seja, vamos para a próxima linha de comando. Novamente vou colocar o mi para facilitar para mim, mi.txt. Vou atribuir agora o meu segundo objeto que eu quero que retorne o valor. No caso, txt id produto. Não é necessário que eu atribua alguma propriedade, por exemplo, como ponto texto. Basta colocar o nome do objeto. Igual a ponto cells, ou seja, pegar o valor da cells na nossa variável linha, certo? Qual é a coluna? Coluna 1. Observe que ele vai procurar esse valor aqui na coluna 1, certo? Então, conforme, por exemplo, se eu digitar lá 002301, certo? Esse valor vai estar armazenado nesta variável aqui. E ele vai pegar, e ele vai parar aqui, certo? Quando ele encontrar o valor, ele para. Observe. Se ele parar aqui, obviamente, ele vai executar a próxima linha de comando e vai trazer para o meu txt produto o valor que estiver na cells, linha 1. A minha variável linha, pessoal, vai percorrer aqui da célula A2 em diante. E observe que ele vai me trazer o valor que estiver na coluna 1. Quem é o valor da coluna 1? Se o meu cursor estiver aqui na coluna D, 002301, obviamente é o valor 1, certo? Eu vou precisar desse valor, pois eu vou estar trabalhando com alteração de valores no meu banco de dados, certo? Para que eu possa estar subtraindo ou devolvendo para o meu banco de dados os valores. Por isso eu estou pegando o valor da identidade aqui da coluna, que no nosso caso é a coluna ID. Na prática vocês vão entender bem melhor. Entendido isso, eu vou agora utilizar o meu txt underline produto 2 vai receber o ponto cells, no caso, novamente a nossa variável linha, agora a coluna 5. Lembrando, pessoal, que esses valores aqui da variável linha vai estar na mesma posição, certo? Ele está se baseando nesta coluna aqui. Quando ele encontrar um valor, ele vai trazer para o meu txt de produto, obviamente, o valor que estiver na mesma posição aqui, porém da coluna 1. E claro, agora ele vai estar trazendo para o txt produto o valor que estiver na mesma linha aqui, porém a coluna 5, que no caso aqui seria o lemali, certo? Observe que a minha coluna 5 é a coluna do item. Entendido isso, vamos para a próxima linha de comando. Eu vou dizer que o meu txt underline stock, que é o nome do text box que eu possuo, é igual a ponto cells, e ele vai me retornar agora também na mesma linha, certo? Porém o valor 12, ou seja, vou retornar o valor que estiver na coluna 12, que obviamente é o valor que estiver lá para o meu estoque, certo? Lembrando que vamos estar trabalhando com esse valor para que a gente possa movimentar esse valor no estoque, certo? Subtraindo ou somando, caso a gente exclua o pedido, ele devolva novamente para o estoque. E agora vamos para a penúltima linha de comando, certo? Dos objetos. No caso, eu vou trazer para o meu txt underline vl underline unitário 2, que é o nome de uma text box que eu também possuo, vai ser igual a format, ou seja, eu vou estar formatando um valor antes de ser atribuído a minha txt valor unitário, certo? Como é moeda, eu vou estar formatando esse valor para que ele não venha o valor cru, certo? Então eu vou dizer o que? Vou formatar este valor. Observe que ele me pede a expressão, ou seja, ele vai formatar quem? Ponto cells. Na mesma linha, agora eu informo o número da coluna. No caso, eu vou querer o valor que estiver na coluna 15, certo? Aqui da nossa planilha, o valor que estiver aqui na coluna 15, certo? Novamente eu coloco uma vírgula. E agora coloco uma máscara, certo? Eu posso tanto botar o currency, como eu posso botar aquela máscara, certo? Do cifrão. No caso eu vou colocar a máscara do cifrão. O R maiúsculo, o nosso cifrão. Um joguinho da velha.
vírgula, dois joguinhos da velha, 0, agora o sinal de ponto, 2 zeros, fecho aspas duplas e fecho meu parênteses, certo? Então entenda, eu estou formatando o valor que estiver na minha cells linha 15. Esse valor que vai estar sendo pego vai estar sendo formatado como moeda e depois atribuído ao meu TXT valor unitário, certo? E para que apareça a foto, pessoal, é necessário, certo, que eu traga ela através do evento load picture. E como é que eu faço isso? Vou dizer que minha foto vai ser igual a ponto cells. Sempre lembrando que eu declarei essas variáveis fora dessa rotina, certo? Já que vou trabalhar com elas em outras rotinas também, porém dentro do mesmo módulo. Vou dizer que a minha foto está na minha cells linha, na mesma linha, certo? Da coluna 17, que é a minha última coluna aqui da nossa planilha. Só para garantir, vou selecionar aqui foto e vou clicar em definição para ver se eu já declarei essa variável, senão vai dar um erro. Observe que eu fui redirecionado para ela. Vou clicar em última posição. Observe se eu colocar agora foto 1 e selecionar a mesma variável e clicar em definição. Observe que ele vai me dizer o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Obviamente essa variável não foi declarada, certo? Então foi apenas para exemplificar que, no caso, o nome da nossa variável é foto. E para que essa foto seja descarregada em um objeto, é necessário que eu utilize o evento load picture, claro, em cima do objeto. No caso, o nosso objeto se chama, eu não sei propriamente o nome, então eu vou botar o mi para facilitar para mim, mi.pct, já me apareceu aqui, imagem do produto, ponto picture, vai ser igual a load, ou seja, vou estar carregando quem? Uma picture, que está onde? Na foto, certo? Que é a nossa variável que está armazenando o valor. Entendido isso, eu vou fechar o meu bloco with aqui com o end with. Vou dar o exit sub para que a execução pare aqui, certo? Caso ocorra um erro, ela vai driblar esse exit sub e vai estourar aqui na nossa variável não encontrado, certo? Vou colocar 2 pontos. Observe que essa variável aqui não encontrada é a variável que declaramos aqui após o goTo. E aqui eu coloco uma mensagem, certo? Aí fica a seu critério. Eu posso simplesmente não colocar nada, como eu posso colocar uma mensagem. No meu caso aqui eu vou atribuir uma mensagem. Código do produto não encontrado. Só dar um espaçamento aqui. E para que não venha aquele título padrão do Excel, eu atribuo um título. PB Information, vírgula, agora é meu título. Formulário de vendas. Aqui você coloca o seu título. E eu vou chamar uma rotina, certo? Que é uma rotina bem simples que vai se chamar limpar informações. Que vai ser a rotina que vai limpar, no caso, os valores que estiver digitado no nosso campo. Limpar informações. Como essa rotina é bem simples, pessoal, eu vou apagar esse comando aqui. Observe que nada tem dentro dele, do evento change. Vou colar aqui uma rotina que eu já tenho aqui, certo? Que é a limpar informações. Que nada mais é do que limpar os campos, certo? Como é uma rotina bem simples, que a gente já viu em demais vídeos, certo? Não tem necessidade de tanta explicação. Mas observe apenas que ele, conforme eu chame ela, ele vai limpar os campos, certo? O speed button vai colocar com o valor, no caso meu speed button é o speed button 1, vai colocar com o valor 0. Só para garantir, deixa eu digitar aqui. É necessário aqui que eu tenha um segundo objeto aqui, que já a gente vai fazer, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. Vou copiar este objeto aqui no caso e vou explicar já para vocês. Vou colocar aqui o valor, no caso, valor de 2. E agora só para vocês entenderem aqui o que é que está acontecendo. Essas duas linhas de comandos aqui, no caso, vou também deixar. Caso
o valor que eu digite não for encontrado, ele vai chegar até aqui e vai estourar aqui, vai me emitir essa mensagem e vai chamar essa rotina limpar informações. A rotina limpar informações basicamente vai executar tudo que estiver aqui dentro, certo? Eu ainda não possuo esse objeto aqui no formulário, vou criá-lo, pois se eu executasse agora, geraria um erro, certo? Vou só minimizar essa tela e vamos aqui no formulário. Project Explorer, FM principal. Vou copiar este objeto aqui, que se chama PCT Imagem Produto. Vou copiar ele. Vou colocar aqui na minha tela. Poderia deixar na mesma tela, mas vou deixar nessa tela aqui do cliente, certo? Vou colar aqui. Lembrando que essa aqui é uma das saídas, certo? Vou deixar minúsculo. Não tem necessidade, porque eu também não vou vê-lo. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Vou chamá-lo de PCT underline imagem produto 2, certo? Conforme eu deixei lá no código, para que não gere um erro. Vou atribuir a propriedade visível para ele false. Ou seja, eu só quero que no caso, quando for limpar as informações, que essa imagem aqui retorne para esse objeto aqui, certo? Porque senão esse objeto vai ficar vazio, certo? Que essa é a nossa imagem padrão. E como é que eu garanto isso? Com esse objeto aqui, certo? Esse objeto aqui nunca vai mudar a imagem. E observe que ele está com a propriedade visível. Então o usuário não vai enxergar ele, certo? Então novamente eu vou aqui em cliente e vamos testar a nossa rotina, certo? Vamos lá. Vou executar daqui mesmo, do formulário. Vou em pedidos e vou digitar, por exemplo, o 002302 e vou dar o Enter. Observe que ele me trouxe todas as informações, certo? Vou arrastar aqui para o lado. Observe que o 002302 é o Carlos Fahrenheit. Ele me trouxe a quantidade de 0. A quantidade de 0 aqui, pessoal, é a quantidade que eu vou estar informando aqui que vai ser adicionado no carrinho, certo? Então aqui o valor 0 é padrão. E a quantidade 6 é a quantidade que está no estoque dele, certo? Observe que tem um campo aqui que está invisível para o usuário, porém é o campo ID. E no caso nele vai estar armazenando o valor 2, certo? Que é o valor do nosso campo ID. Por que eu quero esse valor? Porque na hora que eu for excluir, na hora que eu for devolver ou remover do estoque, eu vou me basear nesse valor aqui, certo? E observe que está invisível para o usuário. Sim, não tem problemas, pois não tem necessidade do usuário visualizar, certo? Vou fechar aqui meu formulário. Perceba que está funcionando perfeitamente. Trouxe aqui, ó, o valor unitário deste perfume aqui, com o valor 100, certo? E vou fechar aqui o campo, no caso formulário. Porém, eu quero que essa mesma rotina seja executada, certo? Conforme eu venho aqui no list produtos, porque pode ser que o usuário não saiba o nome do código produto, ele venha procurar aqui através do nosso list view. Então como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique aqui no nosso list produtos, vou apagar aqui o before label edit, pois vou estar trabalhando com o evento, certo? Do list produtos, no caso o evento item click. Então antes de eu apagar esse evento, primeiro eu vou selecionar o evento que eu quero, certo? Que é o evento item click do nosso list view. O evento click. Na realidade é o evento item click, certo? Aqui no caso. Então esses dois eventos aqui eu posso estar apagando. Não vai gerar nenhum problema no nosso sistema. Aqui no evento item click do nosso list produtos, entenda, conforme eu clique em algum item, ele vai trazer algo. E como é que eu faço isso? Da seguinte forma. Eu vou dizer que o meu txt underline código, certo? Que é aquele nosso campo lá, onde eu digito o código produto, vai receber o que? O mi.list underline produtos ponto select item. Até aqui beleza, pessoal. Só que se eu fizer só isso, ao invés dele formar o código do perfume, no caso 002301, por exemplo, que é o primeiro perfume que vai aparecer lá na lista, ele vai formar aqui no caso a primeira coluna do nosso list view, que no caso vai estar armazenando o ID.
Para que eu pegue o subitem, no caso, não o item do nosso list view, é necessário que eu atribua mais uma propriedade, o ponto subitens. Agora eu vou ter acesso aos subitens do nosso list view. E agora basta informar qual é o subitem, no caso o subitem 1, certo? Lembrando que o primeiro item do nosso list view é o item 0, certo? A partir do item 0 eu tenho os meus subitens, certo? Então, só para vocês entenderem aqui, eu vou botar msgbox txt underline código e vamos executar aqui para que fique bem claro o entendimento do que eu quero repassar aqui. Observe, vou botar a perfumaria masculina em pare e vou clicar no 002301. Observe, ele me informou o 002301, certo? E me retornou esse mesmo valor aqui. Vou dar o OK. Observe que nada aconteceu. Vou clicar aqui no Carlos Faz. Observe que ele me trouxe 002302, certo? Observe que como eu coloquei os subitens 1, ele está pegando este valor aqui. Se eu deixar só select item, ele traria esse valor aqui. Se eu colocasse select item.subitens 2, eu já pegaria o segundo valor aqui, certo? No caso, a nossa terceira coluna do nosso list view. Porém, como essa coluna tem um valor de 0, essa vai ter logicamente de 1, essa de 2 e assim por diante. A primeira coluna do list view é o item, certo? Para que fique claro. A partir da segunda coluna eu tenho os subitens do nosso list view, certo? Então eu vou fechar aqui. Então a lógica qual é? Conforme eu clique aqui, esses valores sejam trazidos para cá e ele já deixa no ponto só de eu adicionar o carrinho, certo? Conforme eu marque aqui a opção. Conforme a gente está fazendo aqui. Por exemplo, se eu vou botar o 02302, der o Enter, observe que ele me trouxe. Como eu já tenho essa rotina toda programada dentro do After Update dessa textbox, basta eu chamar ela através do item click, certo? E como é que eu faço isso? Vou fechar meu form. Vou dar um duplo clique aqui no nosso código produto. Vou copiar esta rotina aqui, certo? Esse evento desse textbox. Observe que eu tenho toda uma rotina já pronta aqui. E vou fazer economia de código. Não vou programar mais nada. Vou basicamente copiar só o evento com, certo? Com seu objeto. Vou dar o Ctrl C. Vou subir um pouco. No caso, se tiver difícil encontrar, eu posso me orientar tanto aqui, certo? Posso botar o list. No caso, o nosso caso é o list produtos. Observe que está aqui ele. Selecionei ele, certo? É a mesma coisa de eu ir lá no formulário, dar um duplo clique sobre ele. Vou apagar essa linha de comando aqui que foi só um exemplo. E vou chamar, para chamar esse evento, a gente tem que trabalhar com cal, certo? E aqui eu colo o nome do evento. Então percebe que é muito fácil. Vou executar aqui novamente e vamos lá. Vou em pedidos, observe. Vou botar perfumaria masculina, botar em pare, observe. Vou clicar em azarro e observe que trouxe tanto a foto do perfume como o valor unitário, como o código do produto, o nome e essa quantidade de estoque. Se eu clicar no próximo, novamente trouxe aqui a foto do próximo perfume, que é o 02302, o Cauê faz, observe. Não é necessário que eu clique, eu posso simplesmente passar o mouse. Observe que me trouxe o terceiro perfume, no caso 002303, o quarto e o quinto, certo? Então observe que a gente economizou bastante código, apenas pegando uma rotina que já havia criado no código produto e colando aqui, certo? Então o usuário agora pode simplesmente vir aqui procurar o seu perfume, ou pode simplesmente vir aqui digitar o código se ele já souber, certo? Temos as duas rotinas prontas. Na próxima aula vamos estar fazendo aqui, certo? Começando aqui a adição dos produtos ao carrinho, certo? Eu espero que você tenha gostado. Se possível, marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. E até a próxima. Falou!